Hoje vamos conversar um pouco mais e entender a cefaleia tensional dentro do contexto da odontologia. Para isso, estou aqui com o Dr. Anderson, neurologista, e vai fazer uma explanação melhor desse tratamento que envolve uma equipe multidisciplinar entre a odontologia e a neurologia. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Diogo. Que bom que você está aqui com a gente. O que você pode deixar de dica, uma informação sobre a cefaleia? Antes disso, eu vou pegar um gancho do que você mencionou, a respeito desse conceito de tratamento multidisciplinar. Nas cefaleias, hoje esse conceito está sendo cada vez mais presente. Hoje a gente não restringe mais apenas a odontologia na questão das disfunções da articulação temporomandibular. Nós temos, hoje já é disponível a toxina botulínica para que o odontologista possa utilizá-la no caso da cefaleia de tensão. Mas o que a gente gostaria de destacar é que o uso da toxina botulínica, ela é apenas uma das partes do tratamento da cefaleia tensional. E o mais importante disso, antes de você lançar a mão do uso da toxina botulínica, você primeiro precisa ter uma certeza desse diagnóstico. Para você ter uma ideia, na última classificação internacional das cefaleias, que foi publicada em 2013, na sua terceira edição, nós temos hoje 14 tipos de cefaleia e 234 subtipos. Então você vê que não é uma coisa tão simples, Embora para o nosso paciente cefaleia e enxaqueca seja a mesma coisa, para nós da área da saúde a gente tem que saber que esse contexto é bem mais amplo. Diferencia muito por causa da dor, Exatamente. Está com dor ou é cefaleia ou é enxaqueca? Exatamente, existe essa confusão. E na realidade, embora as causas mais comuns sejam realmente a cefaleia mais comum é a cefaleia do tipo tensão e a segunda é a cefaleia do tipo enxaqueca, nós temos uma série de outras causas que são bastante complexas se você acabar retardando o diagnóstico, porque você pode estar mascarando no seu tratamento, se você está fazendo um tratamento de uma patologia que não está muito bem diagnosticada, você pode estar mascarando coisas mais complicadas. Então, toda vez que você for abordar um paciente com uma cefaleia tensional, que você suspeita como odontólogo, é recomendado que você encaminhe esse paciente a um neurologista para que seja feito esse diagnóstico diferencial e a partir daí venha a ser discutido a proposta do uso da toxina botulínica para esse paciente. Entendi. E até para não mascarar, talvez doenças até piores, algum tipo de tumor cerebral, um glioma que pode causar uma dor, o paciente acha que essa dor é de origem tensional, que às vezes ele está passando por um período de estresse, você entra com a toxina e pode até, quem sabe, ter um mascaramento, isso também é possível? É possível, a gente poderia até usar um exemplo de alguma coisa que acontecia num passado não tão distante, que era a questão da nevralgia do trigêmeo, que é uma das formas mais, digamos assim, dramáticas de cefaleia, e que era extremamente comum de nós neurologistas recebermos, às vezes, os pacientes depois de anos de doença, já tendo feito a exodontia praticamente de todos os dentes, e sem ter sido feito um diagnóstico, uma vez julgando que talvez inicialmente aquela dor pudesse ser de origem de um foco dentário. E na realidade, mas por quê? Naquela época não existia esse conceito de tratamento multidisciplinar. E os pacientes também, uma vez que a maioria dos sintomas voltados à nevralgia do trigêmeo são no ramo V3, os pacientes acabavam achando que aquilo também pudesse ser dos dentes. Então a gente acabava tendo esse tipo. Então a gente tem que trabalhar em conjunto para que na cefaleia de tensão isso não venha a ocorrer mais. Uma vez que hoje nós dispomos de mecanismos para poder diagnosticar isso de uma forma não só clínica, mas também utilizando exames de imagem para o diagnóstico diferencial, para que a gente possa indicar esse tratamento. E o mais importante que eu colocaria, esse tratamento, a toxina botulínica, ela deve ser sempre secundária, não é abordagem inicial. A abordagem inicial de um paciente com uma cefaleia do tipo tensão, primeiro é com o uso de medicação, o uso de técnicas de higiene ambiental, que a gente precisa avaliar como é a vida desse paciente. E, quando houver necessidade, a indicação da toxina botulínica, que hoje já é possível de fazer pelos odontologistas. Entendi. Outra dúvida, a enxaqueca também é algo extremamente complexo, diagnóstico e vários tipos de enxaqueca. Porém, muitas vezes ela é associada aos trigger points, os gatilhos de enxaqueca podem vir de uma tensão muscular. E isso também deve ser muito bem orientado a saber a que ponto entrar com a toxina. Exato, essa é uma pergunta bastante interessante.
Existe já um conceito mundial, uma aceitação mundial do uso da toxina botulínica para cefaleia tensional. Isso é inconteste. Para a enxaqueca, a coisa já é um pouco mais complexa, né? Primeiro porque o consenso que se tem hoje seria para aquele paciente que teria, que a gente digamos, uma enxaqueca complicada, aquela enxaqueca que é diária, crônica, que o paciente já tentou uma série de medicamentos e nesses pacientes, talvez até pelo fator da questão de dor crônica, de tensão, o componente tensional muscular é muito importante. Então, nesses casos, a toxina botulínica pode ter uma função adjuvante. Ela não vai resolver a cefaleia do paciente, mas vai ajudar em muitos casos, né? Mas o mais importante nesse questionamento é que o paciente em si, ele usa muitas vezes o termo enxaqueca para cefaleia de tensão. Então, preocupar-se sempre em fazer esse diagnóstico diferencial da forma mais adequada possível. Entendi. Por exemplo, vamos tentar exemplificar um pouquinho. O paciente chegou no meu consultório, ele relatou que ele faz um apertamento dental, que ele sente dor de cabeça na região frontal, essa dor se estende para o temporal e acaba atingindo o occipital e dependendo do nível de tensão ou estresse, trava também o trapézio e aí generaliza essa dor. Exato. Como proceder com o paciente que acaba de chegar? Eu encaminho, referencio para o neurologista e normalmente quais são as etapas que o neuro vai ter com esse paciente para fechar o diagnóstico? Isso é um dado bastante interessante. Eu vou fazer o caminho um pouco contrário para que você entenda um pouquinho qual que é a importância na análise neurológica do papel da odontologia. Quando eu vou examinar um paciente com cefaleia, nós temos uma rotina de exames que a gente chama de exame cefaliátrico. E nesses exames eu vou fazer palpação de músculos masséteres, eu vou tentar testar articulação temporomandibular e tudo isso. Então, se eu tenho alguma dúvida nisso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encaminhar esse paciente ao odontologista para que ele possa fazer uma avaliação melhor disso. Puxando o gancho para a odontologia. Se o paciente está chegando para você pela primeira vez, ele nunca foi ao neurologista. Você fez a sua análise, você observou que esse paciente não teria nada a mais, a não ser do ponto de vista muscular, que pudesse justificar essa cefaleia. Você, do ponto de vista odontológico, não encontrou nada a mais. Nesse momento, que é o adequado de você encaminhar o paciente a um neurologista para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial e realmente dizer que a causa daquela cefaleia é aquela situação particular, odontológica particular, que aí você pode indicar o tratamento. Mas mesmo assim, a grande maioria das vezes, os pacientes não vão precisar da toxina botulínica. A toxina botulínica ela é reservada para os pacientes que não respondem muito bem aos tratamentos iniciais ou que têm problemas. Tem pacientes que não conseguem utilizar as medicações mais simples por questões alérgicas, questão de efeitos colaterais, que aí você vai usar a toxina botulínica às vezes como primeira opção. Mas ela sempre é a segunda opção. Então esse seria o contínuo. Você, no seu papel de odontologista, faz toda a análise, avaliou que não tem nada mais que possa justificar, antes de bater o martelo e dizer, não, isso aqui é uma cefaleia tensional, você ainda precisa fazer esse outro diagnóstico diferencial, por essa questão. Nós temos 234 tipos de cefaleia. Então, e a gente que mexe com cefaleia todos os dias, não é tão simples assim de fazer o diagnóstico. A gente muitas vezes erra o diagnóstico inicial do paciente, aí quando você começa a fazer o acompanhamento, você vai vendo que na realidade havia algumas coisas que você não considerou e que você vai ter que rever o seu diagnóstico. 234 é bastante complicado. É bastante caso, são 14 divisões e 234 subdivisões. Haja cefaleia, né? Isso é bastante. Isso pode dar dor de cabeça para muito dentista. Principalmente, com certeza. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar com o Dr. Anderson aqui. E quer deixar alguma ressalva? Eu gostaria só de destacar essa questão. Vamos aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar. A odontologia e a medicina, e particularmente a odontologia e a neurologia, acho que tem muita coisa para uma poder ajudar a outra. Porque nós, neurologistas, vocês tenham certeza, a gente precisa do papel do odontologista para nos ajudarem no diagnóstico, na elucidação diagnóstica de muitos casos de cefaleia de tensão. Eu acho que o contrário também está valendo. Obrigadão. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.